Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, seu dia, seu final de semana. E que você tenha uma programação maravilhosa com a sua família. Que o seu final de semana seja incrível, em nome de Jesus. Eu espero encontrar você muito bem com a sua família, deixar melhor. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos. Obrigada por mensagens tão edificantes. Continue enviando, porque eu sou muito edificada, sou vitaminada. Ei, os guerreiros vitoriosos vencem a guerra antes de irem à guerra. Os guerreiros vitoriosos vencem a guerra aqui, ó. Primeiro você vence aqui, as coisas acontecem duas vezes. Uma dentro e outra fora. Agora, para isso, eu preciso tirar os problemas do trono e colocar Deus. Tem pessoas que colocam os problemas no trono. Elas dormem e acordam pensando nos problemas. E elas falam dos problemas e elas só olham para aqueles problemas. E dizem que creem em Deus. Não, eu creio em Deus. Eu acredito, mas estão o tempo todo olhando para lá. E é por isso que muitas desanimam. Agem, muitas vezes, como pedintes, como mendigos no palácio. Tem a palavra de Deus, tem um Deus tão grande. Está ouvindo a palavra, mas, infelizmente, são derrotadas aqui. Porque, ao invés de Deus estar no trono, elas colocam os problemas. Ao invés delas se posicionarem como autoridades, elas acabam agindo de forma passiva e se entregando a todos aqueles sentimentos e situações que estão vivendo, e isso não funciona. A Bíblia diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista. Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, quando algo está na zona de interesse de uma pessoa, ela coloca força. Se ela quer algo, ela coloca força. A questão é que muitos não se interessam, quer dizer, se interessam, têm um interesse pela vitória, mas não estão tão interessadas, ou melhor dizendo, empenhadas em agir a fé, crer, perseverar, declarar e resistir. Infelizmente, nós vemos pessoas que dizem o quanto querem tantas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na prática a coisa não é bem assim. Elas dizem que elas querem, mas o comportamento diante dos problemas não é
de quem realmente quer uma grande vida. Ou elas pensam demais e não agem, ou elas não fazem aquilo que elas deveriam estar fazendo e estão fazendo o que não deveriam estar fazendo. Porque isso é comum, né? A lá Saul, o que deve fazer não faz, o que não deve faz. Ao invés de esperar e confiar e fazer o que Deus mandou fazer, não. Forçado, como essa foi a resposta dele para Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci, eu fiz o que eu ouvi que não era para fazer. Então tem muita gente que ainda vive assim, toma decisões com base nas circunstâncias. Né? Ah, eu fui forçado. Por que não se força a obedecer, então? Por que não se força a fazer o que deve ser feito? Ah, eu fui obrigado a fazer. Não, ninguém é obrigado. Você pode tomar uma decisão. Não, eu não vou. Não, eu não vou passar daqui. Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar agora. Eu vou resistir. Um homem disse que ele lidava com as questões financeiras sempre da mesma maneira. Apertou, ele sempre corria para pegar emprestado, para fazer um empréstimo, para... É sempre a mesma coisa. E aí a palavra vinha falando com ele. Falando. Escuta. Dizima, oferta, faz o que você tem que fazer. Você quer viver a glória de Deus? Faça a coisa certa. Faz o que funciona, porque você já sabe qual é o resultado dessa sua atitude, desse padrão. Então, faça diferente. E aí, toda vez que ele era tentado, né, estava com situação difícil, e aí ele, não, agora eu vou resistir, eu vou confiar em Deus. Aí ele era tentado, ele cedia. Aí ele vinha buscar orientação. Então, eu não sei porque que a minha vida e tal. Não, primeiro, você tem que ser dizimista, ofertante, é o que a Bíblia fala. E você vai ter que confiar, aprender a confiar em Deus. Você tem que vencer a guerra aqui, ó. Enquanto você não vencer a guerra aqui, você não vai vencer lá. E até que ele tomou uma decisão. Em uma das situações, foi no limite. E estourar tudo. Compromisso aqui, compromisso ali. E ele disse, eu vou confiar em Deus. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer agora. E ele dizimou, ele ofertou do que ele disse, eu não tinha. Era uma loucura. E Deus o socorreu de uma maneira que ele nunca viu um negócio daquele. Ele disse, quem que você conhece? Ele falou, eu não conheço, eu nunca vivi isso. Alguém me contratou, me pagou adiantado para eu fazer o trabalho depois. Simplesmente a pessoa me ligou e falou, olha, eu preciso que você faça isso, mas eu vou precisar que você comece a semana que vem, mas eu vou depositar hoje para você. Ele ficou assim, ele chegou a sentar. Ele falou, eu fiquei até assim, eu fiquei atordoado. Porque foi ali foi a primeira vez que eu paguei o preço. E eu vi a mão do Senhor agir na minha vida de uma maneira que eu nunca tinha visto. Mas também eu nunca tinha realmente resistido. Eu vi o poder de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Você tem que botar força. Força na área certa. Força para fazer a coisa certa. Enquanto você não faz isso, as coisas não andam. Porque se você cede
para as mesmas coisas, os mesmos impulsos e sentimentos, e mantém aquele padrão, você vai ter o mesmo resultado. Mas quando você rompe e faz diferente, aí você começa a desfrutar de resultados assim, totalmente diferentes daqueles que você vinha tendo. Mas porque você botou força no lugar certo. Você quer desfrutar do resultado da fé? Você quer trazer o reino dos céus? Você tem que agir a fé, depender de Deus, botar força onde você sabe que você deve botar. Uma mulher disse que toda vez que algo acontecia ali e tal, o marido respondia de uma maneira, ela respondia, e eles estavam em vias de separar. E ela disse que ela, muito triste, muito chateada, assistindo o programa, o senhor falou, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. Começa a pagar o preço certo, porque você está pagando o preço errado. Olha o resultado. Você já sabe onde isso vai dar. Faça diferente. E ela decidiu fazer diferente. Ele tinha um padrão. Os dois eram viciados em conflito. Quando ele teve aquela atitude de sempre, ela só respondeu assim para ele, tudo bem, tá bom, você tem razão, eu vou fazer. Ela disse que ela nunca tinha visto ele daquele jeito. Ele parou, ficou em choque, como que em choque, e virou as costas e saiu. Aconteceu algo lá de novo, ele fez de novo. Ela só balançou a cabeça, não respondeu nada. Ela disse que mais ou menos um mês depois dela agindo daquele jeito, o marido dela veio e pediu perdão para ela. Pediu perdão e falou assim, que ele estava admirado com ela. Que ele estava admirando muito a atitude dela, o que tinha acontecido. Ela disse, eu deixei a palavra entrar. Então, ali ela cortou, ela falou, não vou ser mais essa tola. Ele é tolo e eu sou tola também. Ele tem uma atitude que eu não gosto, eu vou e revido. Alguém tem que se levantar. E o mais espiritual é o que toma a decisão. Alguém tem que se levantar numa casa. Eu sempre falo isso. Alguém tem que tomar a dianteira. Tem que pegar as rédeas. Tem que se posicionar e fazer diferente. Essa história de que, não, eu não vou tolerar isso. Então, mas você está tolerando coisa pior. Que é uma casa cheia de brigas e de contendas e divisão. E uma vida que não vai, e Deus não opera em reino dividido. Às vezes a pessoa vem e diz assim, não, mas eu não vou tolerar isso. Você está tolerando coisa pior. Coisa pior. Se você quer mudanças na sua vida, uma hora você vai ter que se levantar. E você vai ter que se posicionar de forma diferente. Enquanto nós não nos posicionamos de forma diferente, nós não vivemos resultados diferentes. Olha aqui, ó. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Eu vejo gente dizendo assim, eu quero muito, e eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não está dando conta de passar por coisas mínimas. O reino de Deus ganha força. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado. Tomo a força, eu vou tomar o que é meu, eu vou pegar o que é meu. E os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, não é com estalar de dedos. Eu vou ter que botar força. Força. Força no lugar certo.
Força para fazer a coisa certa. E eu vou ter graça. Força. Eu posso ficar aqui horas dando testemunhos para você. De gente que se disciplinou na vida. Passou a colocar força nas mínimas coisas. Colocou ordem na vida. Desde levantar, já escorregar da cama e falar com Deus, arrumar a cama. Gente que já levantava e tudo uma bagunça. A pessoa aprendeu, botou o foco na coisa certa. Entendeu onde Deus está, a ordem, a disciplina. Se eu não dou conta, eu quero tanto. Eu falo que eu quero e eu não dou conta de dobrar o meu joelho para falar com Deus. Eu digo que eu quero tanto, eu não dou conta de arrumar o meu quarto, a minha cama, o meu guarda-roupa. Eu digo que eu quero tanto e eu não sou capaz de dizer não para um pote de sorvete, para um pacote de biscoito. Eu digo que eu quero tanto e a preguiça me vence. Os impulsos emocionais. Eu digo que eu quero viver a glória de Deus, mas eu caio nos mesmos buracos. Eu faria tudo para a minha vida mudar. Ué, busca a Deus da maneira certa. Se você realmente quisesse uma mudança, quantas vezes eu falei isso para pessoas? Se você quisesse uma mudança, você estaria dando o que a fé exige? É muito difícil. É você viver uma vida sem progresso. Difícil é a sua vida não andar. Difícil é você ver a mesma coisa todo dia. Difícil é você estar envelhecendo e não ter progresso nenhum e não ver avanços nenhum. Ver a vida de um andando, a vida de outro andando e a sua não. Isso é difícil. Entendeu? Isso é duro. Eu quero tanto. O Senhor falou, foi a resposta para as queixas de Jeremias. Se você não está se cansando correndo com homens, então se eu te levar para desafios maiores, na verdade, isso foi um encorajamento. O Senhor estava dizendo, ei, eu tenho coisas maiores para você. Mas você não está dando conta de coisas básicas. Você não dá conta de dizer não para os seus sentimentos. Você é vencido pelos pensamentos. Você pensa negativo, vai lá e age de forma negativa, fala de forma negativa. Está sentindo, age conforme está sentindo. Você não vai longe dessa maneira. O reino de Deus ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Que significa crer e pagar o preço certo. E fazer por fé. Você faz por fé. Não tem essa, não estou com vontade. Vou fazer do mesmo jeito. O que o Senhor falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então eu não estou com vontade, mas eu vou me colocar no caminho do meu destino. Eu vou cumprir com o propósito. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou governar. Eu vou dar ordens para mim. A Bíblia não fala que o Senhor nos deu poder para governar, para dominar? Você está aqui para governar, para dominar e não para ser governado, dominado por emoções, por sentimentos, por opiniões, por problemas, por circunstâncias, forçado pelas circunstâncias. Eu fui obrigado. Não, você não foi obrigado. Você foi fraco. É diferente. O Saul não foi obrigado, ele foi fraco. Ele foi desobediente, ele foi incrédulo, ele não creu que o Senhor ia chegar e ia socorrer, que o Senhor tinha dito, espera, espera. Ele não quis esperar, ele tomou a frente e ele fez o que ele não devia fazer, ele foi rejeitado.
Não. Em nome de Jesus. Ei, os guerreiros vitoriosos vencem a guerra antes de irem lutar. Vencem a batalha antes de irem para a guerra. Tira os problemas do trono e coloca Deus. Ande por fé. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Ele quer te levar para coisas muito maiores. E você não pode esmorecer em coisas pequenas. Onde você está, se você não consegue romper aí, ó, no lugar em que você está, como que Deus vai poder te levar para mais? Hã? O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. É o que o Espírito Santo quer que você hoje entenda. O reino de Deus é ganhar força. Coloca força. Diga não! Não para suas vontades, sentimentos, impulsos. Diga não. Eu não vou mais ceder para circunstâncias. Eu não vou agir conforme eu estou sentindo. Diga não. Você quer desfrutar do reino de Deus? O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. E Deus está dizendo, coloca a força no lugar certo. Se apodere do que eu tenho para você. Porque eu tenho muito. E está na hora de você botar força no lugar certo. E se apoderar do que eu tenho para a sua vida. Creia. É o que está escrito. Olha aqui. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Maravilhoso. Creia. Creia, levante-se decidido, decidida a colocar força onde você sabe que deve colocar, na fé. Faça o que é certo diante de Deus. Haja fé. E você vai desfrutar da glória de Deus. Se apodera. Usa de força. Coloca força. Vamos. Porque Deus tem muito mais com você. Quer te levar para muito mais. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. Visita cada uma agora poderosamente e que toda força maligna saia, essa fraqueza, esse desânimo, esse peso, essa distração, essa confusão, eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que está comigo. Levanta, fortalece, desperta, sacode, que a palavra tenha entrado, que essa pessoa esteja entendendo perfeitamente o que o Senhor está falando e que ela se alinhe com o Senhor. O reino de Deus é ganho a força. E os que usam de força se apoderam dele. Se já estamos cansados, correndo com homens, como é que nós vamos correr com cavalos? Senhor, eu vejo o Senhor falando isso, essa palavra o Senhor tem falado tanto. Quantos que estão tropeçando em terreno seguro? Então se o Senhor levar para mais, não aguenta. E o Senhor tem falado, eu tenho mais para colocar na sua vida, mas você precisa vencer o que está aí diante de você. Você precisa vencer o que está diante de você. Onde você está. Para eu te levar para mais. Se você não consegue vencer coisas básicas, mínimas, como é que eu vou levar você para mais? Passa do teu sangue aqui e liberta, dá visão, dá graça, fortalece, levanta, abençoa lares, famílias,
todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de vitórias, de mudanças, de transformações, de consciência, que essa pessoa tenha mais consciência do Senhor, da sua palavra, do que de problemas, que ela tenha consciência da promessa e não de desafios, que ela pare de pesar tanto o custo e olhe para o benefício e decida pagar o preço certo, porque a gente sabe que preço todo mundo paga, ela já está pagando um preço que com certeza ela não gosta, e o Senhor está dizendo, pague o preço certo e você vai viver resultados diferentes. Eu abençoo o teu povo, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Peço que o Senhor dê uma mente sábia, criativa, empreendedora, Senhor, inteligente para o nosso povo. Levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido despertadas, que vendas tenham caído, que essa pessoa esteja realmente consciente de tudo, que ela tenha entendido com clareza e já tenha se levantado e se posicionado para a glória do teu nome. Porque assim o Senhor vai poder fazer tudo o que o Senhor quer fazer na vida dela. Obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico. Amanhã eu vou estar às 9 realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus. Esse trabalho em todos os nossos templos. E vamos de glória em glória sempre. Levante-se e venha. Ei, se agarre a Deus. Deus tem muito com você. Ele quer fazer. Dê condições a Ele para que você termine esse ano como o melhor da sua vida até então. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel.